goleada do Flamengo sobre o San José de Oruro na noite de quinta-feira no Maracanã, 6-1, por incrível que pareça, não foi o bastante para ofuscar os defeitos do time, especialmente as deficiências defensivas, como claro ficou no primeiro tempo, quando a modesta equipe boliviana fez o gol de empate, mesmo estando em campo com 10 homens desde os 5 minutos de partida, e depois de tomar o segundo gol, ainda assim teve oportunidade clara para fazer novamente um gol, o que empataria a partida em 2-2. Mas o goleiro Diego Alves fez uma grande intervenção, como já havia feito antes da finalização de Salcedo, que empatou o jogo em 1-1 no primeiro tempo. Claro, o gol que valeu, o gol da equipe do San José, foi marcado em impedimento, mas isso também não serviu de atenuante para maquiar os defeitos da equipe. A passividade de Ilharão, mais uma vez, no lance do gol da equipe visitante, e a desorganização defensiva do Flamengo, que em 19 jogos oficiais na temporada, apenas em 4 não foi vazado. O Flamengo tem tomado gol em todas as partidas que disputa praticamente. Isso mesmo contra adversários fracos, como o caso do San José, e também de outras equipes que disputaram o Campeonato Carioca desse ano. Americano, Cabo-Friense, Madureira, enfim. O fato é que, internamente, claro, nas declarações oficiais você não vai encontrar esse tipo de opinião, mas o que pude apurar é que internamente há uma certa preocupação, né? As pessoas no clube já percebem que, embora o Abel Braga tenha amplo domínio sobre o elenco, ele é um ótimo gestor de grupo, isso é inegável, os jogadores gostam do técnico, o respeitam, e não é por acaso, o Abel é um cara legal, o Abel é um cara gente boa, e ele é um cara sério, honesto, não é um sujeito desonesto, mas é um técnico que não está conseguindo tirar do elenco aquilo que é possível tirar, aquilo que sabemos que é possível que esse elenco produza. O desgaste é evidente pela insistência em não escalar o uruguaio Arrascaeta como titular, atuou nessa partida apenas por conta de jogadores que não puderam estar à disposição do treinador, e mais uma vez foi destaque, assim como Everton Ribeiro, os dois foram muito bem, e o fato de o time continuar sendo muito vulnerável defensivamente. O que se percebe, obviamente, é que a equipe não evolui, a equipe não deslancha. E aí é importante entender, Abel Braga foi contratado na virada do ano, mas não era uma unanimidade entre aqueles que definem o futebol do Flamengo. Nem todo mundo era favorável a Abel Braga. Havia uma corrente que queria o treinador de volta à Gávea e a saída de Dorival Júnior, que encerrou o ano de 2018 como técnico do Flamengo, e outras pessoas que pensavam em nomes como Galhardo, Guilherme Barros Schelotto, técnico derrotado na final da Libertadores pelo próprio Galhardo do River Plate, então à frente Schelotto do Boca Juniors, que agora trabalha nos Estados Unidos, e até Jorge Sampaoli, que ainda estava na pista. O Santos ainda não havia contratado. Então havia uma diferença muito clara aí entre as expectativas, né, de diferentes personagens que tomam decisões ligadas ao futebol do Flamengo com relação a quem deveria ser o treinador. É bom lembrar que o Flamengo tem uma espécie de conselho, né? Então, além do presidente Rodolfo Landim, também o vice-presidente BAP tem peso nas decisões. Há um trio formado por integrantes de grupos políticos, né, que fizeram parte digamos assim, da coalizão que apoiou Landim para chegar à presidência. Esses 3 grupos têm cada um representante também nesse conselho que toma decisões e participa das discussões sobre o futebol. E, claro, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Personagens como Carlos Noval e como Paulo Pelaipe não têm peso assim nas decisões. Pelo contrário, é esse conselho que tem as decisões, tem o poder de decisão. Claro que um ou outro desses funcionários pode falar alguma coisa, mas a decisão fica nas mãos dessas pessoas. E não havia, como eu disse, unanimidade. Claro que se Abel Braga estivesse fazendo um excepcional trabalho, mesmo aqueles que duvidavam da sua capacidade nesse momento, ou que por alguma razão não queriam que ele fosse o técnico, teriam se curvado. Mas não é o que acontece. O Flamengo tem jogado mal, grande parte da torcida, inclusive, demonstrou no jogo, no estádio, nas vaias, no intervalo e nas redes sociais após a partida. Você observa claramente que há uma parte da torcida rubro-negra que olhou para a goleada e ficou feliz e ficou otimista, são aqueles que veem sempre o copo meio cheio e aqueles que ficaram vendo o copo meio vazio, porque perceberam os defeitos da equipe contra um time, um adversário muito fraco, né? O Flamengo teve dificuldades. E a própria declaração de Abel Braga pegou mal para ele, quando ele disse, após o jogo, que na entrevista coletiva, que o Flamengo teve mais dificuldades com o San José do que o Peñarol. Eu nem concordo com isso não, mas se o Flamengo conseguiu ter mais dificuldades com esse time boliviano do que com o Peñarol, é sinal de que o time jogou muito mal defensivamente, cometeu muitos erros, e os cometeu de fato. Basta ver o jogo, basta prestar atenção no que ocorreu durante os 90 minutos. E a goleada se desenha justamente no segundo tempo, quando com um homem a menos, desde os 5 minutos de partida, o San José não tem condições de enfrentar mais o Flamengo. O time está morto, entregue, além de ter cometido erros por pura ingenuidade, como, por exemplo, se apresentar para o jogo, né, sair para o jogo em total adversidade. Um homem a menos, time muito fraco, desde os 5 minutos com 10 jogadores,
E assim tomou inclusive o segundo gol, né, no momento que subiu após o escanteio e deu todo o campo para o Flamengo contra-atacar. Ficou apenas um jogador do time de Oruro para tentar proteger a defesa e evidentemente ele não foi capaz de fazê-lo. Então é um momento curioso esse do Flamengo. O Flamengo tem hoje um técnico que é questionado pela torcida, dentro do clube não inspira total confiança, embora tenha, repito, total influência e controle do elenco, dos jogadores, é o ponto forte do Abel Braga, mas a conclusão que muitas pessoas vão chegando é de que isso não basta para os grandes desafios que virão. O Flamengo pode até ser campeão carioca, é favorito contra o Vasco, porque o Vasco também não vem lá muito bem e tem um elenco superior, mas convenhamos, para as grandes competições, o Flamengo, se cometer erros como vem cometendo, da mesma forma que perdeu para o Peñarol, poderá e deverá ser batido por equipes mais fortes jogando até no Maracanã. E aí não vai ter Copa do Brasil, não vai ter Libertadores, não vai ter Brasileiro. O time não é consistente e não é uma questão meramente de elenco, pelo contrário, é uma questão de falta de estrutura do time. O time não é compactado, o time não é organizado, o time não tem sequer o que de melhor apresentou no ano passado. Houve um retrocesso, um declínio, o Flamengo andou para trás, o Flamengo piorou desse ano. Como tem jogadores de qualidade, conseguem realmente definir alguns jogos graças à capacidade técnica desses atletas. Então é um Flamengo que vai para essa final de campeonato numa situação estranha, curiosa, com um técnico que pode ser campeão e, mesmo assim, deverá continuar sendo questionado. A não ser que no passe de mágica, nos 2 jogos contra o Vasco, o Flamengo apresente um futebol realmente convincente. O que, convenhamos, é muito difícil de acontecer de uma hora para outra. E será que o Arrascaeta vai ser titular? Será? Vamos ver. É isso aí. Valeu, saudações.